Salve galera, me chamo Henrique Eduardo Souza, venho para o vídeo número 3 do nosso curso de ASP.NET MVC. Esse vídeo a gente vai falar sobre a introdução básica ali da parte de startup do projeto, né? Então, como funciona o middleware do MVC, ou do ASP.NET MVC Core, né? Então, foi uma parte que mudou. Isso já tem uma mudança agora também para o .NET 6 e para o 7, mas se você entender isso, como funciona aqui dentro, é boa parte do mecanismo do ASP.NET MVC. Então vem comigo, bora para mais um vídeo. Então, como a gente começou aqui esse capítulo 3, ele é extremamente importante para a gente dar sequência porque tudo passa por ele, beleza? Tudo passa pelos middlewares e tudo passa pelos serviços. Ou tanto por um, ou tanto quanto pelo outro. A questão de configurações aqui do Application Startup é o primeiro ponto. O que é o Application Startup, Henrique? É onde eu faço toda a minha configuração de serviços, mas o que são serviços? Internamente, para o nosso ASP.NET ou para o ASP.NET Core, tudo que você usa de objetos que necessitam de uma instância são serviços. Tudo que você vai utilizar dentro de uma controller do ASP.NET Core, seja ele um objeto que necessita de uma instância, é uma boa prática que isso venha através de uma instância de serviço. Ficou melhor? Mas que raio é essa instância de serviço? O que é isso, Henrique? Todo mundo sabe que é uma instância de um objeto, certo? Ou não? Quando vem uma instância de um objeto. Então, pensando ali que você tem a classe cliente. Classe cliente é o objeto. A instância da classe cliente é um new cliente que pode vir com nome, sexo e idade, beleza? Essa é a instância desse objeto. É uma foto desse objeto com um status vazio, ou seja, com status novo. Então, é uma instância daquele mesmo objeto. É o mesmo objeto. Mas beleza, e aí, Henrique? Porque uma boa prática do ASP.NET Core é que tudo venha por injeção de dependência. Aí se complicou mais ainda. O que é injeção de dependência? Aí eu vou mostrar esse tema que eu acho ele muito mais fácil quando você tem ali a aplicabilidade desse item. Vou criar aqui um novo projeto. Tá tudo preto aí. Então, demo 03. Eu vou deixar demo 02, tá? Para ser a sequência das demos que a gente tem. Deixar aqui o 3.1, tá? Esse aqui vocês não precisam codar não, pessoal. Só acompanhar, depois eu subo esse código que vocês podem baixar. Beleza. Então tá aqui. Toda a configuração que a gente vai ver, a Configure Services, ele está dentro do meu arquivo de Startup. Startup, então aqui eu já trago por default toda a configuração. Então, o objeto de configuração no momento da aplicação rodar, ele já traz todas as configurações que eu tenho aqui nesse meu app settings.json. Ele já me traz aqui, ó, login, level login. Se eu colocar alguma outra configuração aqui, como por exemplo, connection strings, e dar um nome aqui, conexão db conexão, ele já vai buscar esse cara. Conseguiria trazer aqui dentro configuration.getConnectionString. O nome da minha connection string, qual que é? Conexão DB. Beleza? Então isso aqui teria minha connection string que está lá dentro da minha configuração. Se você criar um outro parâmetro, Henrique, por exemplo, não é connection string que já tem default, sei lá, ambiente hsouza, teste Henrique. Como é que você pegaria isso? var ambiente configuration, você passa aqui o que você tem. Se tivesse mais uma tag embaixo, mais um nó, né? hsouza, teste, ficaria hsouza. Então aqui eu estou pegando isso e isso. Até aqui, beleza? Quando eu acesso as configurações. E Henrique, que diabo que é esses serviços? Que são esses serviços, né? Quando eu falo da instância dos objetos, significa que eu preciso sempre trabalhar com interface. Então, quando a gente fala de princípios de desenvolvimento de software, tem um deles que ele segue bem à risca aqui, que é o I do Solid, que é o Interface Segregation. Então, para cada classe concreta que eu precise ter uma instância, eu preciso ter uma interface. Para quê? Para que eu insira essa interface através de um conceito de injeção de dependência através da interface. Como funciona isso, Henrique? Da seguinte maneira, eu vou criar aqui um objeto
ou uma pasta aqui para vocês entenderem como isso funciona. Chamar de repo. E aqui eu tenho a minha interface de serviço. Interface iService. Dentro dessa minha interface de iService, digamos que eu tenho aqui uma propriedade, que é um guide. Todo mundo sabe o que é esse tipo guide? O guide é um tipo que é assim, ó. Não necessariamente desse tamanho, tá? Mas é basicamente isso. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Muita gente me pergunta, para que você usa chave com guide? Hoje em dia a gente replica dado para tudo que é lugar, né? Quando você tem entidades referenciais com ID, quando você vai replicar para um outro banco de dados, aquele ID já existe, entendeu? Então o guide é muito útil para esse tipo de cenário. Legal, então eu tenho aqui uma interface de serviço e dentro da minha interface eu tenho um método chamado... Então beleza, tenho aqui uma interface e tenho também uma classe. Todo mundo se incomoda de colocar aqui ou não? A classe dentro do mesmo arquivo, que é a implementação do service, que é o iService. E aqui a gente tem aqui um control ponto para a geração desse cara aqui. O meu guide, que é uma propriedade, vai estar sendo gerado aqui um getter, que é um return de guide. .new guide. Na verdade, eu posso deixar assim, ó. Vamos lá. Deixa aqui o getter e setter. A gente cria aqui um construtor, que o construtor fala que o ID é igual guide.new guide. Legal? Todo mundo conhece esse conceito de construtor, sabe o que é ou não? Então, se eu fizer um set guide, um set ID, ele faz um novo guide. Construtor é a porta de entrada da minha classe. Ok? Então tá aqui, ó. Tem uma implementação básica e aí é onde entra o ponto que eu estava comentando da injeção de dependência, que é extremamente importante aí para vocês entenderem a questão dos services. Legal. Então eu tenho aqui o service, a minha classe de serviço que eu estou herdando da interface, logo eu sou obrigado a implementar as características dessa interface. Beleza, até aqui todo mundo entendeu o que eu fiz? Beleza. Então quando a gente trabalha com a ASP.NET Core, toda essa minha parte de injeção de dependência, de configurar os serviços, é onde eu passo toda o meu pipeline de instâncias que eu vou trabalhar nas controllers. Nossa, quer dizer que você não vai injetar? Sim. Então, uma ótima prática que ele nos fornece é essa gestão que ele tem ali para as nossas instâncias dos objetos. Num cenário normal, o que a maioria dos desenvolvedores fariam? Aqui na controller, eu teria na index service, é o meu service que é igual ao new service. E geraria aqui o service.id. E tá tudo certo, não tá não? Eu vou ver aqui uma string e aqui a gente devolve isso aqui, ó. Não tá tudo certo? Quem implementaria isso diferente? Aqui dentro eu tô criando dentro do método, beleza? Imagina que eu tenho 50 mil pessoas acessando esse cara. Eu tenho 50 mil instâncias desse cara, certo? Guardem bem essas palavras, legal. E se eu falar que isso aqui está errado? E que tem uma outra forma de fazer? Que quem gerencia esse processo aqui é o próprio framework do ASP.NET com injeção de dependência através do meu serviço do meu middleware. Lembra que eu falei? Serviço, configure services e middleware é extremamente importante. Então essa instância, quem vai fazer para nós, não somos nós. Quem vai gerenciar o escopo ou o tempo de vida, o ciclo de vida desse cara, não somos nós, é o meu framework. Então, para que eu preciso da interface? Lembra do princípio Solid? Depois vocês dão uma lida. A letra I do Solid, que é segregação por interface. Toda instância nasce de uma interface. Por que, Henrique? Porque o iService, ele não é um iService? É isso, não é? Porque como ele herda desse cara, ele é esse cara. Ele pode ter novas implementações, mas ele é, por baixo, esse cara. Se eu fazer isso aqui, ó, deixar esse cara privado e falar que ele aqui é nulo, vocês acreditam que ele vai chegar aqui com uma instância nova? Vocês botam fé que isso aqui funciona? Então eu vou colocar aqui, ó, underline service. E de onde vem essa instância, Henrique? Essa instância desse objeto, pessoal, vai vir no momento da configuração. Eu vou criar uma instância singleton, ou uma instância scoped, ou uma instância transiente. Eu vou explicar mais à frente o que é cada um desses caras. Então aqui, nesse primeiro momento, o que eu tenho? Vamos lá. Então, você falou que ele vai injetar essa instância, eu vou acreditar, né? Então, services.add. Vamos colocar
o singleton. Pra vocês entenderem basicamente qual que é a ideia. Então, dentro do singleton, eu tenho uma interface de iService, não é isso? E eu tenho o service. Então, quer dizer, Henrique, que se eu não estou enganado, aquele padrão, aquele pattern chamado singleton, que ele cria uma única instância do objeto a vida toda, é isso mesmo? Se você tiver 50 mil usuários, ele vai ter uma instância? Nesse modelo, sim. Para esse objeto, sim. Então, para esse objeto, a instância vai ser única uma única vez. Qual que é a ideia do guide? Toda hora que eu fizer um new do service, ele não vai criar um novo guide? Vai, né? Então, toda hora que ele cria, se eu entrasse e desse vários F5s ali, igual eu estava comentando, cada momento seria uma instância nova. Então, eu vou colocar aqui um add scoped, só para vocês entenderem o que ele está fazendo aqui. Então, ele está colocando o scoped, todo F5 é uma instância nova. Então, vai ter um ID diferente lá no meu browser. Vamos olhar como isso funciona. Eu não preciso mais fazer new dentro do meu código. Pode colocar lá no escopo esse new? Posso. Mas eu posso colocar de uma forma mais elegante ainda, que a instância chega pronta para mim. Aqui, ó. Final 12, certo? F5. 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 Cada momento é uma instância nova. Até aqui, beleza? Então, como é que isso chegou lá, Henrique? Essa é a parte complexa da configuração. Complexa não, porque a gente simplificou essa ideia. Então, eu estou trazendo a injeção de dependência para qualquer controller que coloque no seu construtor a minha interface, ele vai receber uma instância scoped desse cara. Mas se fosse singleton. Se fosse singleton, pessoal, ele traria eu daria F5s ali, ele não mudaria nada. Quando eu der F5 nesse cara, 50 mil pessoas estariam acessando esse mesmo ID. Se eu subisse essa aplicação agora no Azure e vocês todos acessassem, todos nós teríamos o mesmo ID. Todos nós estaríamos compartilhando a mesma instância. Tem momentos que isso não é bom, tem momentos que isso é ótimo. Então, por exemplo, você tem 50 mil pessoas olhando o mesmo relatório. Então, eu tenho lá 50 mil gerentes no mundo que todos os dias acessam os seus relatórios. Que é o mesmo relatório, só muda os filtros que é de cada um. Que eu quero ver as minhas vendas, as vendas do meu pessoal, as vendas da minha região, tanto faz. Eu subo esse objeto relatório com todos esses parâmetros em um cara scoped, todo mundo usa o mesmo objeto. O primeiro vai sofrer, que vai criar a instância dele e vai carregar para a memória. Depois, todo mundo está acessando o mesmo cara. Nesse caso, é singleton. Tem aqui tranquilidade. E aí eu tenho o fluxo da informação, que é o meu middleware, como ele realmente funciona. Eu vou passar aqui. Vem aqui, ó. Ele achou essa rota, ele fez um invoke no pipeline. O que eu tenho? Eu tenho uma instância de middle. Se eu tenho uma instância de middle, devolve o response para esse cara, caso eu tenha essa rota, né? Então, por exemplo, eu bati lá /nossa/index, eu caí aqui, certo? O primeiro passo que eu tenho é a instância do objeto. Não tem como eu cair no index sem instanciar o objeto, certo? Então, no momento que eu chamei aqui /start. Então, isso aqui é como se fosse a minha rota, beleza, pessoal? Então, todos os requests são o meu start, que é a minha rota ou a minha controller. Então, digamos que eu entrei ali, /nossa. Qual que é o primeiro item do /nossa? O index. Por padrão de rota? O padrão de rota ele vai procurar /nossa/index. Eu respondo isso aqui? Respondo. Tenho uma instância para ser gerada aqui no meu invoke, que nada mais é do que o meu item de startup aqui dentro. Tenho uma instância para ser gerada? Tenho. Então, invoca essa instância e devolve para quem chamou o caminho que você tem. Então, a ideia desses fluxos é exatamente essa. Se eu tenho uma rota e essa rota tem no seu construtor, ou seja, na instância dele, uma necessidade de receber algum parâmetro instanciativo, ou seja, algum parâmetro via construtor, que no nosso caso do nossa é o iService. Henrique, se por um acaso eu me esqueci de declarar o nossa lá como configuração de scoped ou como singleton. Vamos olhar se vai dar pau? E se eu colocar aqui, por exemplo, um tratamento, verificar se o underline ser é diferente de nulo,
Se ele for diferente de nulo, return ser underline ser.id. Se não, retorna meu nome. E a gente muda para uma string. Beleza? E eu vou tirar esse cara aqui do startup. Comentar ele aqui. Do home eu também vou tirar ele aqui para ele não dar esse problema para nós. Beleza? Que ele vai entrar primeiro no home. E vida que segue. Barra nossa. E aí, ele, como ele tem um breakpoint lá no nosso, ele vai bater direto. Ou seja, o seu cara tá esperando injeção de dependência do objeto iService, negão. Então faz o favor, coloca lá. Ele até te fala aqui, ó, que você precisa... Não bota mais. Ele fala aqui, ó, resolve o serviço aí, amigo. Você precisa ter aqui, ó, o objeto ativo para você passar nesse controller. Então, ele já te quebra ali logo de cara, falando, olha, você precisa ter a instância desse cara para você começar a trabalhar. Eu sou obrigado a mandar esse jovem aqui. No construtor da controller, como eu tenho obrigatoriedade aqui dentro, eu vou ter que passar esse cara. A não ser que eu faça isso aqui, ó. Não veio nada, eu deixo nulo. Ele não é mais obrigatório. Não é mais obrigatório, mas ele passa. O seu fluxo funciona. Só que você vai ter que gerenciar. Ah, se esse cara veio nulo, então cria a instância aqui. Isso aqui é diferente de nulo, se não... Aí você mete a gambiarra, né? Que eu já vi gente fazer isso. Underline ser é igual new. Tudo porque o cara não sabia registrar o serviço lá no startup. Então todo o nosso fluxo, pessoal, ele é baseado no middleware. É o que eu comentei. Se vocês aprenderem isso aqui, bem, entender as 3 formas que ele tem, já entenderam bastante parte do nosso trabalho. Outra coisa que é interessante, esses fluxos aqui que eu consigo colocar, eu tenho tanto o use quanto o invoke. O que é o invoke, Henrique? O invoke é, se eu quero chamar diretamente o endereço ou uma rota ou finalizar a transição das chamadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, dentro desse cara, eu posso usar um use para chamar a próxima atividade. Eu diria atividade. Por quê, Henrique? Porque aqui eu tenho várias atividades, não tenho, pessoal? Posso ter uma atividade que eu coloque aqui dentro para escrever um texto na tela, por exemplo. Eu tenho aqui o meu... Dentro da configuração, as minhas rotas, onde eu defino todos os meus parâmetros. Esse é o meu pipeline que ele está representando aqui. Então, no momento que eu fiz a chamada, o primeiro lugar que ele vai registrar as dependências, registrar todas as injeções de dependências, como ele mostrou no slide anterior aqui, ó. Depois ele vai criar as configurações do seu middleware. Então, nesse momento da configuração do middleware, é onde você tem as opções de criar o fluxo. Se você quer criar um fluxo próprio da sua aplicação, como eu já tive que fazer, aplicações que tinham um fluxo, dependendo do tipo do cliente, ele direciona para um caminho ou para outro, e só as rotas não resolviam, né? Porque eu tinha todo um fluxo de aprovação de usuário, usuário que era direcionado para um tipo de sistema, então a gente parametrizava tudo aqui dentro, até chamadas de APIs, né? Para você criar um direcionador de API, como se fosse um API Gateway, que direciona chamadas de um lado para o outro, a gente usava toda a configuração aí dentro. Mas não é, a maioria, 99,9% dos casos, esse caminho aqui, você não vai usar dessa maneira. Então aqui a ideia é, sempre que eu uso o run, é onde eu mato o meu middleware. Então aqui fiz o run. O run é o último passo que ele vai rodar. Então quer dizer que, Henrique, se eu colocar aqui no meu startup, você está falando, se eu jogar aqui, em cima de tudo, né? Um app.run. Opa. Ele não vai subir minha aplicação? Não vai subir nada? Isso mesmo, pessoal. Então, eu mando aqui. O run, ele tem um caminho que ele passa uma lambda, principal ponto. Assim que isso daqui você tem bastante lambda, que é o meu parameter. E aqui você tem a chamada da lambda para executar todo o meu pipeline. Então, por exemplo, nesse pipeline, se eu quisesse direcionar para uma outra rota, dependendo do tipo de parâmetro que ele recebeu, eu poderia. Mas aqui eu só quero fazer uma chamada do meu
Aqui eu passo um texto. Olá, galera. Beleza? Então aqui eu tenho o run, que é o último ponto. Então eu posso deixar aqui, ó, um run, que é onde ele roda o seu pipeline, mas ele termina. Então tudo que tem para baixo da minha aplicação não vai nada aparecer, só vai mostrar aí o run. Então quer dizer que os meus guides, tudo ali por trás, não. Porque ele vai rodar somente o run. Se você quiser ter um fluxo de coisas que aconteçam e escrevam, por exemplo, na sua tela, você usa um outro cara dentro do seu middleware, que é o use. Então, por exemplo, usando esse caminho, eu tenho aqui, ó, chamei a aplicação, use run. Ele mata e te devolve. Então, run é onde ele faz a devolução do seu middleware para quem é o requisitante. Só para a gente ter uma ideia aqui, isso daqui é algo que quase não, a gente não vai implementar isso no mundo real. Em alguns casos bem particulares ali, quando você estiver dimensionando algo. Então, vou colocar aqui o param. E caso você tenha uma próxima chamada, mesmo esquema, lambda. E aí ele vai chamar aqui, ó, o meu await, o meu param .response .write async passo A. Aqui dentro eu chamo um await com next .invoke. Ele vai chamar o run na sequência. A grande diferença disso aqui é que ele passa por um. Dentro do use você tem a opção de chamar o next. E aí você vai criando várias chamadas ali passo a passo. A grande diferença é que o run mata a sua chamada. Beleza? Então quer dizer, Henrique, se eu tirar o run e quiser colocar um comportamento à parte aqui dentro da minha API e deixar com o use e ele seguir o fluxo, vai? Vai abrir a home, né, com o nosso famoso guide. Tá ali, ó. Mas eu conseguiria abrir, por exemplo, a nossa. Ele sempre vai cair ali no passo A. Porque eu estou modificando todo o pipeline do middleware, beleza? A partir do momento que você não queira fazer isso, simplesmente deixa o seu middleware seguir o fluxo padrão, onde ele registra todas as outras, os redirecionamentos, os arquivos, as rotas, a autorização, os endpoints principais. Aí você consegue usar esse cara aqui de forma evoluída, né? O que eu posso fazer? Por exemplo, podia colocar algum comportamento aqui que não escreve em tela, só que comentar aqui registrar os redirecionamentos, os arquivos, as rotas e os endpoints, e depois eu coloco algum comportamento a mais que eu quero dentro da minha aplicação. Esse daqui ele vai deixar sempre escrevendo, então não vai mostrar, né? Podia ter algum comportamento de back-end, como direcionar para um log, ter uma API que registra log. Deixava esse cara aí, ó. Esse o meu nossa ali tá respondendo. Caiu no nossa. Vamos ver, diferente de nulo. Veio o escopo, direcionou, respondeu, retornou. Aqui, ó. Então eu poderia implementar um novo comportamento dentro do meu middleware, desde que eu implementasse ele com use. Beleza? Então, recapitulando. Parte de Configure Services, onde eu injeto as dependências, tá ok? Configure, tudo que eu preciso mudar no comportamento do meu pipeline. Criar, por exemplo, rotas novas. Todo mundo sabe o que é um Swagger? Uma documentação de API. Então, a documentação de API via Swagger, eu vou fazer onde? No Configure. Para criar uma nova rota. Então, vou criar uma nova rota que fique em /Swagger, por exemplo. Eu vou configurar aí. E aí eu teria um novo comportamento dentro da minha aplicação, pois eu registrei esse comportamento no pipeline. Então, se eu bati um /Swagger, ele vai procurar, opa, eu tenho alguma controller Swagger? Não tenho. Então, negão, você tem aí no seu Configure um Swagger? Tenho. Pega aqui. Então, ele vai tentar bater primeiro nas rotas, ele não achou, ele vai procurar aqui no meu use, que é onde eu vou fazer a implementação do meu Swagger. Tranquilo?
Então a parte mais complexa que eu acho desse ponto do startup é essa parte de configuração do seu pipeline, né? Então é o middleware de pipeline. O que vale a pena a gente esclarecer bastante aqui, ó. Environment. Vocês lembram de onde a gente tira o environment? Que a gente separa aqui no startup, que eu venho aqui no meu Properties, Launch Settings, você tem os environments. E aqui é um lugar onde você setou e publicou qual environment que você está trabalhando. Dentro do meu App Settings, também eu posso setar qual environment eu estou trabalhando. No momento que eu faço o deploy, a minha aplicação está com o environment setado de production. Logo, quando você voltar para o seu startup, a aplicação que ele vai trazer aqui, o environment é produção. Por padrão, ele vai trazer desenvolvimento, que é o que está setado lá no nosso padrãozinho, né? Então aqui é importantíssimo frisar essa parte do ambiente, a gente vai ver isso mais para frente também. Toda essa parte de rotas que ele usa para ambientes produtivos e para ambientes de desenvolvimento é diferente. Uma ele traz o erro mais explicado, o outro ele traz a pagininha de erro com erro bem simplista, até para te dar uma mensagem de erro mais amigável, né? Para você ter uma telinha de erro mais amigável. A questão do pipeline do run tá claro, que é ali onde ele mata dentro do middleware. Chamou, aqui é onde é o último passo. Então, se eu tenho o run aqui, é onde ele devolve. Se eu tenho o run na última etapa, com vários use, run, o run é onde ele vai devolver, beleza? Então, você vai ter o step, vários steps dentro do seu pipeline que você pode configurar e o final. Então, para que serve, na verdade, o pipeline? Serve para você configurar comportamentos que você queira colocar, comportamentos auxiliares dentro da sua usabilidade de execução. Por exemplo, eu uso muito isso daqui para colocar log. Então, eu quero registrar uma ferramenta de log aqui dentro, eu vou colocar aqui, app use, tudo que passar de mensagem aqui eu vou traquear e vou mandar para dentro do meu middleware. Vou mandar para uma URL de log, por exemplo. Chama um método que faz um post e escreve no lugar de log. E ele continua o fluxo normal, como se nada tivesse acontecido. Então esse é o grande ponto aqui que você tem para esse pipeline. A aplicação do .NET Core, ele já vem com um cara de log por padrão. Então, se a gente olhar aqui o Home, ele já traz um cara chamado Logger. Ele já traz um iLogger que ele loga tudo que passa, porque já está implicitamente criado dentro dessa linha de pipeline aqui do startup. Então aqui dentro ele já tem um log configurado, que aí, puta, Henrique, eu queria sobrescrever esse iLogger direto para fazer escrita de log em arquivo, escrita de log por e-mail, dependendo da criticidade. Essa configuração desse iLogger tá aqui, ó. O nível de log que você quer trabalhar, o default, informação, waiting. Então aqui ele tem todo o nível de log configurado já, por padrão. Então, se você quer escrever, basta ter o comportamento de escrita desse cara. Ele te loga. Então, tudo aqui ele vai estar escrevendo no console. Tudo que for log, que eu colocar aqui, por exemplo, logger.log warning. Teste. Vou deixar esse cara aqui também. Você vai ver na janelinha de output aqui, ó. Tá aqui, ó, o meu teste. O outro ponto que a gente comentou é para você fazer um mapeamento, criar uma rota específica. Então você pode bater um ponto mapping, você cria uma rota, que é o caso do Swagger, que eu comentei, que entraria exatamente como um mapping de uma rota nova / Swagger, e aqui eu tenho todo o comportamento da rota. Você teria uma rotinha nova ali para você implementar. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no meu código, vamos lá. Dentro do startup, criar um outro cara. Opa! Que é um app.map. A rota. Então, vou falar que a rota é /meu. Não existe uma controller para ela, né? Eu teria uma implementação desse cara aqui, que faria o mapping. Aqui. Então tá aqui, eu tenho o mapping. Dentro do map,
Eu posso implementar o using do mesmo jeito aqui, ó. Vou fazer esse mesmo cara aqui, beleza? E aqui eu tenho aqui a minha rota que escreve minha rota nova criada. Beleza. Então eu vou rodar o trem todo aqui. O home ele vai continuar devolvendo o home normal, né? Devolver o nosso amiguinho lá. O nossa, ele vai continuar devolvendo normal. E o meu, minha rota criada. Então toda a configuração, até criar uma rota própria para um comportamento específico, como por exemplo você tivesse a lista dos logs, você podia fazer por aqui. Para consultar os logs que você já escreveu ou algo do gênero, você poderia fazer por aqui. A ideia do middleware que você pode criar rotas, a ideia da sequência que você pode chamar o próximo passo. Então, use, run. Use, aqui não tem use, né? Aqui é só o run direto. Então, o run é quando eu chamo direto, onde eu vou matar o meu middleware, ele para ali, meu comportamento. Meu comportamento de use é onde eu quero ter próximas ações. Então, por exemplo, eu não quero matar os comportamentos, quero criar um mapeamento de uma nova rota. Simplesmente eu separo e configuro ali uma nova rota que tem algum comportamento específico. Então aqui o que a gente já fez? A gente criou uma aplicação, criou um middleware customizado, adicionou injeção de dependência, criou ali o parâmetro dele de use, de run, criou um mapping. Então a gente já foi ali e viu o que cada um impacta na nossa aplicação. Se eu tenho run na minha aplicação, o que acontece? A minha rota nunca chega ali na minha home ou na minha nossa, nunca vai bater lá. Ele sempre vai parar no run. Quando eu tenho o use, sim, ele passa, faz o que tem que fazer e segue o jogo. Que fique claro para vocês o que é cada carinha desse. Para que serve o use, para que serve o run e para que serve o map. E aí tem mais coisas que tem dentro do middleware. Tipo o que, Henrique? Use static files. O que é para usar esse static files aqui? É para que ele carregue todos esses arquivos aqui, ó. Ele vai carregar todos esses arquivos já na memória. No momento que você usa os arquivos estáticos, eles já ficam disponíveis para você. Então, diferente de você ter uma pasta dentro do projeto, não, você tem uma pasta www-root, que é onde está todos os seus arquivos disponíveis, como HTML, CSS, JavaScript, eu coloco imagem, JSON, tudo que é arquivo comum ali, para uso comum da interface, eu acabo colocando aqui dentro. Que é o que ele acaba falando aqui, ó. JSON, XML. Então, por exemplo, se você vai usar arquivos de mock, o que você vai colocar? XML de teste. Vou colocar lá no www-root. Senão ele não fica disponível para você, tá? Se você colocar numa pasta qualquer e rodar a aplicação, você não vai ter acesso a esse arquivo. Então serve para exatamente isso. Ele fala para a gente fazer uma demonstração aqui de carregar uma imagem, colocar no www-root e usar os arquivos estáticos, né? A gente vai fazer bastante. Não precisa disso não. E aí vem a parte de configurações do serviço que fala bastante sobre injeção de dependência, que é aí onde a gente falou no começo bastante, mas é um tema que eu falo no começo e falo no fim de novo para fixar. Qual que é a ideia desse cara, pessoal? Tem uma ideia do que é injeção de dependência. A injeção de dependência, em resumo, o que é a injeção de dependência? É pura e simplesmente a ideia de você trazer a instância de fora para dentro. Como assim a instância de fora para dentro? Lá sabe o que é instância, certo? A instância do objeto vai nascer de fora para dentro. Quem controla a instância desse objeto não somos nós, é simplesmente o framework. Então a ideia da injeção de dependência é estritamente essa. Que você não fique criando instâncias do seu objeto em qualquer lugar do seu código. Então, senão isso vira um problema para o Garbage Collector, a sua aplicação começa a ficar ruim e assim tem uma série de outros problemas. Então, é extremamente importante que você saiba o que é o Garbage Collector e o que a injeção de dependência influencia. Então, ele ajuda muito no ciclo de vida ali do objeto. Então, a injeção de dependência, em resumo, ela traz o objeto pronto e coloca na caixa de correios, que é o construtor da sua classe ou da sua controller. Então, como faz isso, Henrique? Através da configuração de serviços. Então, eu uso a configuração de serviços para injetar aqui a injeção de dependência, né? Eu posso passar aqui, como a gente falou, o singleton, que é para um tipo. Então, Henrique, quer dizer que
Se eu usar singleton, eu tive uma ideia mirabolante agora. Me diz se eu estou errado. Se eu passar 2 vezes esse cara aqui, eu vou tirar um null daqui. Se eu fizer isso aqui. Se eu fizer isso daqui. O que acontece? Um número para cada? Então quer dizer que eu posso injetar 2 objetos diferentes? Pode. Do mesmo cara? Sim. Pode ter 2 interfaces diferentes. A mesma interface com 2 instâncias diferentes? Por que não? Se eu preciso, posso. Mas aí vem o problema. Os tipos de configuração, eles variam, pessoal. Então eu tenho alguns tipos de injeção de dependência. Ele mostra aqui como é que a gente usa a injeção de dependência, né? Que eu passo a interface pelo construtor, tal, e ela está disponível para uso. Mas eu tenho 3 tipos. Eu mostrei 2, certo? O singleton e o scoped. Tem mais um, que é o transiente. Quer dizer que o singleton, se eu colocar 2 tipos de objeto diferente dentro do singleton, o que vai acontecer? Vai ter um número diferente para cada? Se eu colocar no scoped, vai ter também um número diferente para cada. Então eu vou te falar qual que é o grande pulo do gato. No scoped, ele cria uma instância apenas por request. Então quer dizer que a minha requisição e a sua são diferentes. Mas a minha requisição é a mesma que a minha requisição. Se eu estou passando 2 objetos iguais à instância desse cara, vai ser igual. Será, Henrique? Vamos ver? Ele está aqui como singleton. Registrei como singleton, beleza? Quer dizer que cada um deles vai ter um número? Como singleton? Beleza, então vamos lá no barra nossa. Por quê? Porque é por request. O singleton que está lá é o mesmo número para sempre. Posso abrir no Chrome, posso abrir em qualquer lugar, que o número vai ser sempre o mesmo. O mesmo em browsers diferentes. Então quer dizer, Henrique, se for scoped, ele vai trazer um número para cada? É instância por request. Então cada request é uma instância nova. Logo, é o mesmo número para os 2. O que muda é toda vez que eu faço uma requisição nova. E o transiente? O transiente ele cria uma instância nova para cada objeto. Então esse seu cenário seria isso aqui. Ficou claro a diferença entre a injeção de dependência scoped, single e transiente? E aí agora a gente tinha o exercício. Esse exercício eu vou usar para a gente criar a nossa estrutura de projeto.